Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, seja bem-vindo mais uma vez a Filosofando com o Samir, e eu saúdo a todos com o sinal do Fi, esperando que todos estejam bem e com saúde em mais um programa, agradecendo aos nossos patrocinadores EDS Contabilidade, Holding Empresarial ou Familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o estado com profissionalismo. E Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto com a loja em Estância Velha e toda a região. Então, novamente dizendo, graças aos nossos patrocinadores, nós temos condições de trazer um pouco mais de cultura para todos vocês. Hoje nós vamos então dar continuidade sobre a história de Anaximandro, e nós vamos apresentar então Anaximenes de Mileto, que é o terceiro na sucessão que nós havíamos falado. Ele foi então discípulo também de Tales, mas ele na hierarquia seria um discípulo de Anaximandro. Então ele veio com uma nova proposta de um novo arqué, ou seja, mais um propósito que nós vamos estudar hoje e trazer então, vamos dizer assim, vamos ser um professor incansável nesse sentido. Nós vamos trazer uma conclusão final ao que foi a escola jônica diante do infinito da definição daquilo que foi dado antes sobre a definição. E ele traz, então, Anaximenes traz uma nova definição do arqué, do aiperon, que agora ele apresenta o ar. Como nós havíamos falado no último programa, ele traz o ar, né? Então o filósofo em si, ele tenta dar o ar como uma substância que permeia todos os corpos e objetos da natureza. Então, indo além aqui, as características que ele dá, de acordo com a quantidade de mais ou menos ar, é que as pessoas ou o universo seria formado, e o ar seria responsável pela composição da alma dos seres vivos, né? Aqui nós temos então uma diferença cosmológica da filosofia entre a água de Tales, o aiperon do Anaximandro como infinito, e agora então o ar de Anaximenes, né? Juntando os três em um só programa, vamos dizer assim, de natureza factível, tá? Então ele nasceu em 588 e morreu em 524, né? E ele teve então a formação dele dentro da escola jônica, tá? Essa escola jônica, ela teve então a tendência de formar vários pensadores independentes, né? E junto com os demais, Anaximenes teve então seus momentos de glória. Então nós vamos ir além agora, vamos falar sobre o que ele escreveu, sobre o que era a fonte dos seus pensamentos, tá? Nós vamos ter que resumir um pouco, porque hoje nós vamos entrar dentro da parte dos 4 elementos, dentro da matéria em si, tá? A transformação dessa matéria em natureza viva, tá? Onde nem Tales poderia imaginar que chegaria com a sua ideia do arqué
sendo a água, né? Assim como Anaximandro, com o seu infinito por um todo, e chegando Anaximenes, que junta o terra, fogo, ar e água, chamando então o novo Apeiron. Então o novo Apeiron é justamente por ele, é o ar, que é o princípio de tudo. Tá? Então Anaximenes tem como pensamento primordial de que tudo resulta da rarefação do ar. Essa parte de rarefação do ar faz parte de um componente psicopedagógico. Por que psicopedagógico? Porque ele não tinha bem certeza do que ele estava falando na época, ao ponto de chegar à parte da cosmologia da Terra, né? Então um pouco da parte cilíndrica da Terra e da parte em que, caindo fora dos universos, né, das bordas, estaria vindo então a reflexão do Sol, assim como da Lua. Então, indo um pouco além aqui, algumas frases de Anaximenes, todas as coisas originam devido ao grau de descondensação ou rarefação do ar, a mesma causa também do frio e do calor. A variação quantitativa de tensão da realidade é originária da origem de todas as coisas. É um pouco cacofônico, mas é verdade. A razão precisa de experiências, mas esta nada vale sem a razão. A razão é tudo. Tá? Então, para o próprio Anaximenes, a conclusão do ar, ela vem até um pouco tarde, porque ele já tinha, vamos dizer assim, tomado um pouco da água de Tales, já tinha tomado um pouco do infinito de Anaximandro, então ele começa já com um andamento de, vamos dizer assim, um tempo superior. Então, indo um pouco além aqui, para ele, o ar era aquele que era o plano de fundo da Terra, ou seja, sem o ar não se teria nada. Aí ele descobriu que as bolas de fogo que tinham no ar, no céu, eram a junção de nuvens que se batiam. Então já vem com a ideia do pneuma, né? Que é o ar rarefeito. Aí nós temos pneuma, vem de pulmão, né? Ele já começa a pensar sobre o fogo, a lasca de um pensamento contra o outro. A Lua também seria um reflexo do Sol. Vejam bem, a Lua é um reflexo do Sol há 2.700 anos atrás. Mas ele não abria a mão de que a Terra era plana naquela época, né? Que nada contestava o contrário disso. Então Anaximenes começou a estudar outros fenômenos. Então ele usou a observação do raciocínio para providenciar as coisas, né, um fenômeno natural. Ele começa a estudar os terremotos, ele começa a falar sobre a humanidade como um todo, o excesso de umidade do ar seria uma das causas do homem passar mal, a falta de umidade também, a parte de fractura com excesso de água. Ele fala dos relâmpagos, são causados somente por uma separação, uma junção violenta de nuvens, né? Então, ele já fala no arco-íris, o arco-íris formado pelo ar. Por quê? Porque a chuva traz justamente a condensação. Veja que ele fala sobre a condensação. Então, esses exemplos começam a mostrar que Anaximenes já começa a evoluir um pouco mais e a unificar as coisas que haviam sido ditas anteriormente pela natureza personificada. Então, Anaximenes escreveu o Perifísios, né? O título seria traduzido como Sobre a Natureza, que é uma obra dele mesmo, que foi escrita transcrita por Diógenes, né? Vejam a ideia de Anaximenes, ele vendo ele mesmo dentro de um cosmos
natural, e que a mente dele ela coexiste com o mundo em que ele está vivendo. Então ele começa a ter a ideia da organização da origem do universo, e ele começa a pensar de uma forma diferente e começa a somar tudo aquilo que ele havia aprendido até então. Então, a observação da própria natureza, que é o que ele está pretendendo aqui, nos leva justamente ao novo pensamento deste discípulo. Eu diria assim, ele não foi, na verdade, um discípulo ao pé da letra, tá? Ele foi um discípulo independente. Ele trouxe novas fronteiras. Nós vamos ir adiante aqui, vamos ver que quando ele fala no ar, ele se refere ao ar como pode ser visto, como se o ar pudesse ser visto como nuvens, né? Então ele vê que o mundo inteiro tem um sopro, e esse mesmo sopro é o sopro de vida do ser humano. Então ele imagina que, por exemplo, as nuvens que estão carregando o ar, porque o que não se pode ver não se pode provar. Esse era um dos pontos principais, né? E claro que ele estava errado nesse ponto, mas claro, ele sentia o ar tocando, mas para ele quem tocava eram as nuvens que estavam acima dele. Então essa tradição filosófica começou a se dispersar e ele começou a pensar um pouco mais. E a história da própria filosofia na Grécia, ela começa a se formar quando Anaximenes vai e diverge da teoria da proposta do seu mestre, que apesar de conceber os elementos de tudo, do algo infinito, ele próprio, com uma aparência diferente, né? Aqui foi feita uma imagem dele por Girolamo, deixa eu ver se eu me lembro bem o nome, Girolamo Olgiati, se não me engano, em 1580, né? Ele já tinha uma fisionomia diferente dos demais. Eu tenho aqui umas frases que ele fala sobre o homem, o mundo e a alma. Então, frase número 1, né? Como nossa alma, que é ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar abraçam todo o cosmos. Frase 2, espírito e ar significam a mesma coisa. Por quê? Por causa daquele sopro, aquele último respirar antes da morte. A frase número 3, o contraído e condensado da matéria é o que se diz frio, e o ralo e o frouxo, que é assim que se expressa, né, é chamado de quente. O sol largo é como uma folha. Por que como uma folha? Porque o sol era medido do tamanho de uma folha, era o tamanho que se via o sol, e não se podia ver o sol pelo tamanho ideal. Aí a frase número 5, quando o ar rarefar-se, torna-se fogo, e quando se condensa, ele se torna vento. Com maior condensação, se torna nuvem. Se for mais forte, se torna água. Se for mais forte ainda, se torna terra. E com sua extrema condensação, transforma-se em ar, de pedra em pedra em pedra. A partir dessas citações, ele começa a evoluir novamente e ele começa a ir além dos pensamentos originais do pensamento humano. Ele começa a trazer o ar junto com os outros 3 elementos e começa a dizer que o ar provavelmente é um dos motivos da importância da vida do ser humano e pela maior facilidade de explicar a passagem para o múltiplo ou o surgimento dos elementos a partir da transformação do próprio ar.
porque ele entendeu que a alimentação, assim como a água, podem ser subtraídas do ser humano, mas se eu fizer uma apneia forçada, trancar meu nariz por 5 minutos, eu morro, por falta de ar. Nós vamos evoluir nesse sentido. Então, segundo Anaximenes, o ar é originário e ele está dentro do sujeito em processo de transformação, dentro de rarefação e condensação. E é importante destacar que o surgimento múltiplo é explicado mediante a presença e a combinação de contrários. Então, por meio da rarefação, o ar origina o elemento fogo, e mediante a condensação surgem os elementos água e terra. Essas alterações são justamente próprias do ar, segundo ele. Então, ele enfrenta aqui uma ideia de cosmologia, que ele, como Anaximenes mesmo dizia, ele disse: esqueçam tudo que escutaram até agora, porque o que anima o homem, o que dirige o homem e a sua alma é o ar. Esqueçam o resto. Eu posso juntar os outros 3 elementos. Os estudiosos mais famosos, como John Burnet, afirmam que, dentre os pré-socráticos, Anaximenes foi, talvez, na abstração, o mais importante da filosofia inicial do homem como um todo, porque ele já junta o elemento alma como um todo. E o ar, para ele, pela natureza, seria a condensação da alma dentro do próprio indivíduo. Tirando a água e o alimento, sem o ar não vive. Tirando o alimento, tirando a água, ele sobrevive 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, né? Então, veio a frase: todas as coisas se originam devido ao grau de descondensação ou rarefação do ar. E a mesma causa também do frio e do calor. Começa a fazer sentido? Quanto mais denso o ar, mais frio ele se torna. Quanto mais expansivo, maior o calor. Aí nós temos a explicação. Por que um árabe tem um nariz grande? Por quê? Porque o ar é denso, ele é mais expansivo, enquanto que o esquimó não pode respirar aquele ar que o árabe respira, porque ele tem o narizinho pequeno, porque ele é muito condensado. Então, se largar um árabe no meio de uma geleira, ele morre por excesso de ar, porque ele morre de frio. E se largar um esquimó no deserto do Saara, o esquimó morre por sufocação, ele vai morrer sufocado. Então eu tenho mais umas frases ainda que eu quero passar, só um pouquinho eu gostaria de voltar aqui, eu tenho algumas frases que eu quero dizer para vocês, que a variação quantitativa de tensão da realidade é originária e ela dá origem a todas as coisas. O ar dá origem a todas as coisas. E a razão precisa da experiência, ela não está em todas as coisas, mas ela vale para tudo se ela não tiver razão. Ou seja, a razão é dada pela própria razão, pelo ar. Então, para Anaximenes, tudo é influenciável a partir do pensamento, desde que eu esteja vivo e respirando. Uma substância única que me faz viver, como que inspirou depois vários outros filósofos que entraram na mesma linha de pensamento, dentre os quais eu posso citar Kant, posso citar Nietzsche, embora todas as teorias tenham sido também superadas e depois eventualmente estudadas na própria química, na própria física. Nem tudo que nós aprendemos até hoje é absolutamente correto. E Anaximenes, já na sua época, já sabia por antecipação que o conceito moderno que ele estava criando de matéria e energia, que até então não havia sido estudado pela própria alma, já poderia ser entendida pelo homem, dizendo o seguinte: eu posso causar a minha própria morte. Eu não preciso trancar meu nariz, eu simplesmente entro debaixo da água
e eu fico ali por tanto tempo até acabar meu ar e eu morro. E eu cometi suicídio, eu terminei com a minha própria vida. Então, a vida depende do indivíduo, assim como nós sabemos que a vida depende do indivíduo até hoje. Se nós quisermos viver, não é somente uma questão de respirar, é uma questão de transformação de ideias. Tá? Então, embora Aximenes não colocou isso dessa forma, no momento exatamente da sua época, porque ele não tinha essa tecnologia, esse conhecimento, ele sabia muito bem que a intuição da própria vida vinha do caminho certo a ser tomado. Lembre-se do Y pitagórico. São as opções que eu tenho na vida, o livre-arbítrio, né? Além das ideias de Anaximenes terem sido de extrema simplicidade. Ele viveu uma época em que ele estava praticamente quebrando todos os dogmas e mitos e dando explicações antimitológicas para tudo que se procurava em termos de resposta, né? E essas respostas ele estava achando através do ar. Mas como ele poderia entender do ar se ele não sabia exatamente quais eram as garantias atômicas, moleculares, do que ele estaria falando, do sopro de vida, da complexidade, né? Então, Anaximenes estava indo além do próprio termo de capacidade que ele tinha de clareza dentro dos propósitos da simplicidade, ou seja, a própria reflexão dele era tão profunda que o entendimento dele se fazia até um certo ponto infantil, mas muito compreensível, uma vez que Anaximenes, ao contrário dos outros filósofos, era um pouco mais flexível, porque ele dizia que os outros componentes, os outros 4 elementos, também faziam parte da vida do ser humano por consequência, mas não por origem. Essa não consequência e não origem é que trazia a valorização da simplicidade, de tentar encontrar forças nas coisas básicas, ao invés de procurar respostas complicadas e difíceis. Então, o próprio Anaximenes, comum, simples, acessível, começou a abrir a sua mente e começou a entender que a transformação constante trazida por Anaximandro era realmente o infinito de tudo e que para resistir a tudo isso ele teria que aprender e abraçar novas ideias com a oportunidade de poder crescer e evoluir, ou seja, particularmente motivado pelo enfrentamento de novos desafios, ou seja, não era somente a dificuldade dos obstáculos em si, mas transformar os novos obstáculos em algo novo, surpreendente e que pudesse dar a devida explicação para que o ser humano pudesse ter dentro do seu sopro de vida uma forma de motivo para poder viver e não simplesmente ser expurgado. Então, indo além, nós vamos então ver agora que a forma simples dele trouxe que o ar, fundamental ao ser humano, foi uma forma valiosa, como eu disse, da sua simplicidade, assim como ele teve uma certa ingenuidade em dizer que o homem respira para poder viver. E eles chamaram, na época, isso de éter, né? Ou aéter, como é escrito em grego, né? Esse éter, que é o ar que se respira, que é o que nos faz viver, na verdade, e não o alimento e não a bebida, né? Pode reduzir o nosso tempo de vida em raízes que seriam problemas que realmente importam na nossa vida. Então, ao ponto de serem claras e eficazes, as explicações de Anaximenes foi muito bem compreendido na época, né? E nós podemos muito bem
agora começar a tirar algumas conclusões a mais, né, em que identifica que o essencial flexível dele, que era o ar, era um pensamento lógico diante das ações, e diante disso também nós podemos aprender que a maneira com que ele via o mundo tinha um fundamento bastante claro. Apesar de que, nós vamos ver agora, abordar, por exemplo, o enfrentamento de desafios com a respiração, uma respiração mais ofegante, menos ofegante, uma forma de concentração. A respiração é tudo. A respiração é a forma que o homem entra no seu sincronismo entre a sua forma de estar em harmonia consigo mesmo, e, indo adiante, nós podemos dizer que é uma maneira prática de fazer e reduzir problemas, ou mesmo aumentar os problemas. Porque se nós fizermos um exercício qualquer, nós vamos ter que respirar mais oxigênio, e nós vamos ter que respirar mais ar, né? E Anaximenes começou a dizer que o homem, pela sua ansiedade, ele focava na sua própria respiração de uma forma inusitada, e muitas vezes trazia, então, com clareza a sua falha de ser humano como um todo, e nesse momento ele trazia justamente a lembrança de que o ser humano era imperfeito. Então, indo além, nós vamos chegar à conclusão de que Anaximenes estava correto, né? No entanto, para simplificar as coisas, nós vamos então chegar a uma fatal conclusão, que é essencial que todos saibam, né? Que é justamente que, apesar da nossa mente controlar nosso pulmão, nossa respiração e o nosso tempo de vida, porque o pulmão é a parte, o pneuma é a parte que nos faz viver, né? A função essencial é trazer para o coração e, através do pulmão, a oxigenação necessária para que o corpo funcione. Então, indo diretamente ao ponto final, a relação de Anaximenes com meteorologia, assim como outros afazeres dentro dos trovões que ele tanto analisava, os relâmpagos e a forma com que o mundo existia, o próprio impacto do ser humano com suas ideias, fazia com que a frequência filosófica se tornasse cada vez mais pura diante de tudo. Então, Anaximenes influenciou uma grande parte da cultura grega. Então, nós vamos agora chegar à parte que realmente interessa. O que nós respiramos de verdade? O que nós respiramos? Vamos para o gráfico de respiração. Nós imaginamos que nós respiramos pura e simplesmente oxigênio. Não, nós não respiramos oxigênio. Nós respiramos 78% de nitrogênio, e somente 21% de oxigênio. O resto é dividido entre argônio, gás carbônico, gases nobres, 0 ponto alguma coisa. Então, o que nos faz viver não é o oxigênio, é o nitrogênio. Quando se põe um turbo num carro, o que se põe? É oxigênio? Não, é nitrogênio, é nitro. O ser humano não vive à base de oxigênio. Então o éter justamente que Anaximenes falou, estava errado, porque ele não sabia a componência certa do que era o ar. Vejam, até eu tenho alguns gráficos aqui que
Começamos pelo seguinte, pela tabela periódica. Todos os elementos do universo que o homem descobriu até hoje estão aqui. Isso aqui é como uma Bíblia, isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo. Vejam que os dois elementos que criaram o hidrogênio e o hélio foram os que colidiram e criaram o Big Bang. Tá? Agora, o que nos faz viver não é o oxigênio. Vejam nessa bolacha dividida aqui, eu tenho uma bolacha onde mostra direitinho 78% do nitrogênio, 21% de oxigênio, tá? E daí nós temos dióxido de carbono e nós temos os outros gases. O que nos faz viver é o nitrogênio e poucos sabem disso. Agora, vejam esse outro gráfico de plantio, o que faz a natureza criar a fotossíntese e fazer a reprodução das plantas. É o quê? É o nitrogênio. Então, em outras palavras, o que é NPK? É o adubo que nós usamos. Nitrogênio para N, fósforo para P e potássio para K. Então, estão aí os 4 elementos: a água, terra, fogo, o ar, todos juntos, e o que nos faz viver realmente é o nitrogênio. Então, Anaximenes, de todos os pré-socráticos, foi o que chegou mais próximo dentro da categoria filosófica de o que nos faz viver é o ar. Ele só errou o componente porque ele não tinha uma tabela periódica e também a tecnologia que nós temos hoje. E eu meio que desafio alguns que até hoje não sabiam que nós respiramos é nitrogênio. E se tirar o nitrogênio do ar, nós morremos. Oxigênio puro mata. O que nos faz viver é o nitrogênio. Espero que tenham gostado dessa última parte, de todo esse enredo do sistema que foi criado, né? E todo aprendizado, desde Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes, para então entrarmos depois em um novo estudo. Então agradeço a presença de todos, a audiência de todos, e me despeço fazendo o sinal do Φ, que é o símbolo da filosofia, agradecendo a todos, esperando que nos encontremos com saúde numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.